Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. No meu último vídeo, eu expliquei como funciona o sistema eleitoral americano e pelo que vocês devem ter visto, ele é bastante complicado. Mas será que existe um motivo para ele ser complicado assim ou ele é complicado só de sacanagem? É claro que não, mas antes de eu dar a resposta completa para vocês, eu quero que vocês já tenham em mente que o sistema eleitoral norte-americano foi criado há mais de 2 séculos, juntamente com a elaboração da Constituição em 1787. E assim como a Constituição, ele obedece a um objetivo central: colocar limites à democracia americana. Calma, eu vou explicar direitinho essa história para vocês, tentando contar o que os pais fundadores queriam quando eles elaboraram o sistema eleitoral americano do jeito que ele é. Já vou avisando que essa é uma história um pouco longa. Bom, vocês já me conhecem, eu acabo sempre me estendendo nas minhas explicações. Por conta disso, eu já peço que você já deixe o like no seu vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrita ou não seja inscrito. Essa é uma maneira muito legal que vocês têm para me ajudar aqui com o canal e fazer com que ele cresça. Já já nós vamos chegar à nossa primeira grande marca, que é a marca dos 1000 inscritos. Desde já aproveito para deixar o meu muito obrigado a todos que já me seguem aqui e, claro, estão sempre incentivando o meu trabalho. Mas voltemos à nossa polêmica. Como assim as eleições americanas foram criadas para impor limites à democracia dos Estados Unidos? Bom, é claro que essa informação tem que ser colocada no seu devido contexto. Às vezes a gente se esquece que os Estados Unidos nasceram como um país em um momento em que as repúblicas não estavam muito em moda. Afinal, foi quase uma década antes dos franceses transformarem guilhotina em um trending topic no Twitter e espalharem por toda a Europa a caça aos nobres como uma modalidade esportiva. Por conta disso, a gente tem que dar um desconto para os americanos, uma vez que naquela época não existia um sistema eleitoral que funcionasse em alguma parte do mundo e que pudesse então servir de inspiração. Ao menos não um sistema eleitoral onde o povo escolhesse diretamente o seu líder maior, o seu representante do poder executivo. De certa maneira, eles tiveram que criar isso do zero. Aliás, se a gente parar para pensar, até mesmo o cargo do presidente estava sendo criado naquele momento. Hoje, para nós, é até mesmo banal. Porém, para eles, foi preciso que existissem longos debates para se definir até mesmo por qual pronome de tratamento o chefe do executivo seria chamado. Vossa Majestade, Vossa Excelência, parça. Além disso, justiça seja feita, a escolha dos deputados, desde aquele primeiro momento, era uma escolha feita pelo voto direto do povo. Beleza, feito todas essas ressalvas, eu imagino que vocês devam estar se perguntando: ok, mas o que isso tem a ver com a nossa polêmica? Bom, conforme eu já tinha avisado, esse papo é um pouco longo, mas tenho certeza que ele é bastante instrutivo. Bom, esqueçam essa imagem dos Estados Unidos que vocês possuem hoje e tentam imaginar os Estados Unidos em 1776, quando eles proclamaram a sua independência. Se a gente for parar para pensar, entre a declaração de independência em 1776 e a ratificação da Constituição em 1788, os Estados Unidos não eram exatamente um país. Era, na verdade, a reunião de 3 estados autônomos e independentes entre si. Para ser honesto, entre 1776 e 1781 era exatamente isso. Um grupo de 13 colônias que lutava pela sua independência contra a tirania da metrópole. Agora, já em 1776, cada uma dessas colônias começou a elaborar a sua própria declaração de independência e, juntamente com isso, as suas próprias constituições, que definiam os seus sistemas de governo, bem como a maneira como seriam escolhidos os seus representantes. O interessante é que, como a guerra foi travada contra a tirania do rei, a tendência foi que nesses novos estados o poder executivo fosse deixado de lado, com menor importância. Com seus poderes bastante limitados e com o tempo
tempo de governo limitado a no máximo 2 anos. Foi então que em 1781, quase no final da Guerra de Independência, que esses estados resolveram enfim se reunir de maneira formal, mas ainda sem se tornar os Estados Unidos que a gente conhece hoje. A opção daquele momento foi pela criação de uma confederação, formada por um congresso com representantes oriundos de cada um dos 13 estados. O interessante é que neste modelo também não existe a figura do poder executivo, o que fazia com que o poder continuasse sendo descentralizado e representado pela figura deste congresso, que não interferiria na soberania de cada estado. As leis e os impostos continuariam sendo de responsabilidade de cada um dos estados. Porém, com o fim dos combates contra a Inglaterra já no ano seguinte e a assinatura do Tratado de Paz em 1783, a guerra começou a cobrar o seu preço. Por conta das dificuldades de se pagar as dívidas contraídas na época dos conflitos, os Estados Unidos começaram a enfrentar uma profunda crise econômica. E para contê-la, uma série de saídas foram pensadas como forma de superar aquela situação. Até que, por fim, a resolução final foi a austeridade fiscal, o que envolve, entre outras coisas, a elevação de impostos. Em alguns lugares isso funcionou muito bem, como é o caso da Virgínia, o estado mais rico da Confederação. No entanto, em outros lugares, como Massachusetts, a coisa desandou, colocando em conflito os fazendeiros do campo e os comerciantes da cidade. E essa tensão chegaria ao seu auge em 1786, quando um grupo de fazendeiros liderado por Daniel Chase realizariam um levante contra a cobrança de impostos. Ainda que se possa questionar o verdadeiro tamanho dessa rebelião, o fato é que ela só chega ao fim por meio de uma intervenção militar que vai acontecer em fevereiro de 1787 e que vai levar também à prisão do líder do movimento. E não demorou muito para que esse evento servisse de inspiração para grupos em outros estados e seus simpatizantes começassem a encampar as bandeiras do movimento como plataformas eleitorais. Em Massachusetts mesmo, John Hancock foi eleito governador em maio daquele mesmo ano com uma plataforma simpática ao afrouxamento dos impostos e prometendo a libertação de Daniel Chase, algo que ele de fato cumpriu. Porém, o medo de que isso se convertesse em uma grande rebelião que colocasse em xeque o experimento da independência norte-americana começou a se tornar real entre os setores conservadores da jovem confederação. E um dos representantes desses setores foi um advogado da Virgínia chamado James Madison. Para James Madison, essas rebeliões eram a prova cabal de que as democracias diretas possuíam um mal que as tornavam nocivas a si mesmas. Para ele, as democracias diretas faziam com que a vontade popular fossem capturadas por líderes demagogos, capazes de mobilizar a maioria do povo em prol de seus próprios interesses, fazendo o povo acreditar em paixões passageiras ao invés de defender valores atemporais, construídos ao longo do tempo e resistentes ao teste da história. Segundo Madison, na democracia direta, o espírito de facção fazia com que as pessoas acabassem por reproduzir uma espécie de comportamento de manada, deixando a racionalidade de lado em prol da afirmação das ideias de suas próprias facções. Isso fazia com que, no fim das contas, a própria democracia direta acabasse por representar uma espécie de tirania das maiorias, tornando o povo tirano de si mesmo e levando ao extermínio das minorias por parte das maiorias. Contra isso, era preciso encontrar um antídoto que cortasse o efeito deste veneno, e esse remédio respondia pelo nome de república. Para Madison, apenas uma república federativa seria capaz de salvar a jovem América dos perigos da democracia direta. E essa república, por sua vez, deveria representar a união de todos os estados como um único país de fato, com um congresso formado por representantes de cada unidade da federação, deliberando em torno de assuntos comuns. Ou seja, esse congresso serviria como uma espécie de instituição mediadora que, ao colocar em contato os interesses das várias localidades, funcionaria como uma espécie de filtro que reduziria a força das lideranças locais e as obrigaria a pensar em assuntos coletivos e que representavam
representavam os reais interesses da república, o que faziam com que as próprias paixões momentâneas do povo também fossem filtradas. Ao mesmo tempo, apesar de perderem a sua soberania, os estados manteriam a sua autonomia, uma vez que eles seguiriam tendo as suas próprias casas legisladoras. Agora, para que não houvesse o perigo de que esse Congresso também se tornasse tirano, o seu poder também deveria ser limitado por outras instituições mediadoras, capazes de colocar freios e limites à sua atuação. E é aí que surge a ideia do poder judiciário, mas principalmente o poder executivo, que seria representado pela figura do presidente, o representante comum de todos os estados. O interessante é que a figura do chefe do executivo comum para todos também seria uma forma de centralizar o poder, rivalizando com as lideranças locais, e uma forma de usar a força de maneira organizada caso novos levantes viessem a surgir, como aconteceu na rebelião do uísque. Outro dia eu conto. E foi com essas ideias em mente que entre maio de 1787, 3 meses após a prisão de Daniel Chase, e setembro daquele mesmo ano, que um Congresso Constituinte se reuniu na Filadélfia, formado por representantes de todos os estados, para debater a respeito da formulação de uma nova Constituição, que colocasse em prática o tal modelo de Madison, mas também de outros nomes, como James Wilson, John Jay, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, entre outros. Na Filadélfia, sem dúvida nenhuma, o assunto que teve maior repercussão era justamente como seria formado o Congresso. No entanto, depois de alguns meses deliberando sobre isso, o assunto da vez passou a ser como será escolhido o presidente, o chefe do executivo. E é aí que eles se depararam com dois problemas. E o primeiro era como fazer que a escolha do chefe do executivo não ferisse a autonomia dos estados. Ou seja, como garantir que o presidente eleito não representasse apenas a vontade do estado mais populoso. Por outro lado, como garantir que ele não fosse eleito por meio de um discurso demagógico, capturando as paixões momentâneas e abandonando suas convicções ao sabor de sua popularidade? A solução para a primeira dúvida foi dividir o peso do voto de cada estado de acordo com o tamanho de sua população, porém fazendo com que cada unidade da federação, independente do seu tamanho, tivesse ao menos um representante nessa decisão, o que nos leva à resposta da segunda dúvida, pois eles decidiram então criar uma instância de mediação que fosse capaz de deliberar a respeito da escolha feita pelo povo e reconhecer o resultado das eleições. E é aí que nasce o colégio eleitoral. Mais uma vez, vale lembrar que aqueles homens não tinham muitos exemplos de onde tirar inspiração para desenhar o seu sistema eleitoral. Ou seja, os delegados que formavam o colégio eleitoral naquela época deveriam ser pessoas com alto grau de instrução e destaques na sociedade de onde vinham. Somente quem tivesse essas qualidades poderia ser submetido ao voto popular, que ele sim escolhia os representantes que formariam o colégio eleitoral. Agora, reparem que, mais uma vez, a ideia central era essa: colocar limites à democracia direta. Como escreveu o historiador Alan Taylor em seu livro American Revolutions: A Continental History, ao abandonar os fracos artigos da Confederação e escrever uma nova Constituição, os conservadores esperavam matar 2 pássaros políticos com uma pedra só. Ao resgatar o governo federal da impotência e irrelevância, eles também subordinariam os governadores estaduais. Ao contrário da crença moderna, os fundadores não pretendiam criar uma democracia nacional. Em vez disso, eles criaram uma república nacional para restringir as democracias do Estado, que culparam pelos problemas da União. É claro que a ideia de quem era povo, de quem poderia participar das eleições, votar e ser votado, era diferente dessa que nós concebemos nos dias de hoje. Aliás, muitas alterações foram feitas no sistema eleitoral norte-americano desde sua concepção na Constituição até os dias de hoje. E é sobre isso que eu vou contar no próximo vídeo. Espero que tenham gostado do papo de hoje. Escrevam nos comentários o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!